Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão nesta quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Nesse vídeo aqui nós vamos falar muito sobre as observações que José Boto e a sua nova equipe de scout têm feito no mercado sul-americano, inclusive com alguns nomes sendo sondados para poder reforçar a equipe rubro-negra. Também quero tocar no assunto Rafinha, que rescindiu o contrato com o Curitiba e começou nas redes sociais um movimento de alguns torcedores rubro-negros para trazerem o Rafinha para o Flamengo para que ele possa disputar o Super Mundial de Clubes. Inclusive, a questão do Super Mundial de Clubes pode fazer com que o Flamengo pague alguns milhões de libras para ter o Jorginho. Vou explicar tudo isso para vocês aqui. Também quero falar com vocês a respeito do Wesley, do Jan Hausen e do Ethan no Alneri e o Real Madrid. O que esses três nomes têm em comum? Vocês viram que foi até difícil a pronúncia, né? Mas eu vou falar sobre isso tudo com vocês. Então fiquem até o final do vídeo para não perderem absolutamente nada. Se inscrevam no nosso canal. Nós estamos aqui sempre em vídeos diários às 7 e às 17 horas. E se você já é um inscrito nosso, eu lancei um desafio de vocês trazerem 2 novos inscritos todos os dias aqui para o nosso canal. Basta vocês chamarem seus amigos, seus colegas de trabalho que são rubro-negros e rubro-negras por todo o Brasil, indicarem o nosso canal e ficar no pé deles para que eles possam se inscrever aqui. E aí me contar aqui nos comentários quantos novos inscritos você conseguiu trazer para o nosso canal. Valeu? Bom, pessoal, não esquece de deixar o like também, que é importante para o YouTube continuar nos divulgando. E para a gente saber se as movimentações que o José Boto está fazendo no mercado são boas movimentações, e se a gente quer saber também quem é Jan Hausen, Ethan Nuaeri, a gente precisa ter um bom aplicativo que mostra as estatísticas do futebol mundo afora. E eu tenho o melhor de todos, que é o aplicativo da Flash Score. Com o aplicativo da Fast Score, fica fácil de você entender as movimentações dos principais clubes de futebol no mundo por novas contratações. O Real Madrid quer reformular o seu elenco. Já levou alguns jovens jogadores e está de olho em mais jovens para reforçar o elenco merengue. Para saber se esses jovens valores são bons, onde jogam, a idade deles, enfim, saber tudo sobre o futebol mundial, a Flash Score é o melhor aplicativo. Nele você fica sabendo não só do futebol, mas também de outras modalidades, individualidade de jogadores, tudo muito completo para você saber como fazer aquela fezinha, ou se o seu clube está procurando jogador no lugar correto, se determinado jogador é o ideal para o seu clube, se joga da forma como o seu clube está atuando no momento. Enfim, gente, o Flash Score é sim o melhor aplicativo de estatísticas de futebol do mundo. E aí eu peço para que você baixe o aplicativo no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Assim você reforça o poderio do nosso canal com mais um patrocinador. E quem sabe a gente possa fixar a Flash Score como um dos nossos patrocinadores masters e poder viajar o Brasil atrás do Mengão Queridão. Basta vocês fazerem um download, mas tem que ser feito no link que está aqui. É esse link que a Flash Score monitora. Valeu? Tamo juntos, nação. Seguinte, pessoal. São tantas informações e tantas informações importantes que ficou até difícil de eu separar aqui qual eu tenho que começar. Mas eu vou começar pelo Rafinha, tá? O Rafinha participou... Rafinha, aquele mesmo que jogou a final da Libertadores pelo Flamengo, que era do Bayern de Munique. O Rafinha foi a um evento do Bayern de Munique há algumas semanas atrás e participou desse evento sem a autorização do seu clube, o Curitiba. Com isso surgiu um ruído de conversa entre jogador e Curitiba, que acabou ontem numa reunião onde foi realizada uma rescisão do contrato do Rafinha. O Rafinha chegou ao Flamengo em 2019 com 33 anos. O Rafinha está próximo dos 40 anos agora. E há um movimento nas redes sociais pedindo que o Flamengo contrate o Rafinha para ele disputar o Super Mundial de Clubes pelo Mengão. Ainda não há uma aproximação do Flamengo com o Rafinha, ainda não há
uma conversa do Flamengo com o Rafinha que deixou o Flamengo a ver navios para ir jogar no Olympiacos. Depois foi rebaixado com o Grêmio e campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo com a equipe do São Paulo. O sonho do Rafinha era encerrar a carreira no Curitiba, a equipe que o revelou. Mas o sonho não durou muito tempo, não. Eu pergunto para vocês, essa trajetória recente do Rafinha o credencia para estar com o Flamengo no Super Mundial de Clubes? Flamengo que tem Varela, tem Daniel Salles e tem Wesley. Seria bom ter também o Rafinha para a disputa do Super Mundial de Clubes? O Rafinha tem bola hoje para estar no Flamengo jogando Super Mundial de Clubes? Ou ele simplesmente é ídolo, a torcida gosta dele, por isso só basta para ele poder disputar o Super Mundial de Clubes? Coloquem aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito disso e o que vocês querem. Vocês acham que o Flamengo deveria começar uma conversa com a Rafinha? Sim ou não? Coloquem aqui nos comentários, por favor. Bom, saindo disso, vamos para o scout do José Botto. O Flamengo montou uma nova equipe de scout e o Zé Botto contratou um cara que ele já conhece desde a época do Shakhtar, um ucraniano, e eles têm credenciais para fazerem um bom trabalho. Só que eles não conhecem muito bem o mercado sul-americano. Nunca estiveram tão próximos do mercado sul-americano quanto agora. Então, o scout do Flamengo está começando a mapear o mercado sul-americano. E mapear, gente, o que significa? Assistir jogos, sim. Pegar dados nas redes sociais e na internet, sim. Mas também ligar para o staff dos atletas, saber das intenções dos atletas, como cada atleta pensa a sua carreira. Isso é tão importante quanto você colher dados visuais ou informativos. E é por isso que o novo scout do Flamengo está realizando uma série de ligações para ter conversas com empresários, com staffs mais próximos de jogadores e até mesmo com familiares de alguns atletas. Só que os empresários, eles não são bobos. Quando um clube do tamanho do Flamengo faz uma ligação despretensiosa para algum atleta, obviamente que é o momento ideal que o empresário imagina para colocar o seu atleta na mídia ou para destacar que o Flamengo, o grande e poderoso Flamengo, teve interesse no seu jogador. Ainda que esse interesse tenha sido muito embrionário, ainda que tenha sido apenas uma consulta sem compromisso nenhum, é o momento certo de divulgar o nome do seu jogador na internet. E está acontecendo muito disso. Um dos jogadores agora que tem o nome lá na Argentina vinculado ao interesse do Flamengo é o zagueiro Paulo Dias, de 30 anos. O Paulo Dias chegou ao River Plate em agosto de 2019 e ficou no banco de reservas naquele jogo em que o Flamengo venceu o River Plate por 2-1 de virada na final da Libertadores da América daquele ano. À época, Paulo Dias tinha 23 para 24 anos. Fez uma boa carreira no River Plate, caiu em descrédito, o River queria inclusive negociá-lo de qualquer maneira, mas o Galhardo voltou e recuperou o atleta. O River Plate hoje pede cerca de 8 milhões de dólares pelo Paulo Dias. E o Flamengo não tem negociações com o Paulo Dias. Foi apenas uma sondagem, nem foi do Zé Botto, foi do departamento de scout do Flamengo. O Flamengo que pode ver no meio do ano algumas figuras da sua defesa serem cogitadas em clubes europeus, como é o caso, por exemplo, do Léo Pereira, que já foi muito cogitado na Turquia, e recentemente houve sondagens pelo Léo Ortiz, que está na seleção brasileira e está jogando uma bola redondíssima no Flamengo. Então o Flamengo sim tem que mapear o mercado e tem que ter sim um zagueiro experiente para ajudar caso a gente perca algum desses atletas. Só que no Flamengo hoje não se joga apenas pelo nome, não se joga apenas pelo clube que você está. O Felipe Luiz e o Zé Botto dão muito, mas muito valor ao encaixe que determinado jogador fará no estilo de jogo do Felipe Luiz. Sabemos, por exemplo, que um zagueiro hoje no Flamengo tem que ser extremamente habilidoso na saída de bola. Senão, neca de futibiriba. Paulo Dias é um bom zagueiro, mas é um zagueiro. Não tem todas as facilidades
que um Léo Pereira, que um Léo Ortiz tem para sair jogando. E por isso, acredito eu que esta sondagem embrionária não passe de uma sondagem embrionária. Duvido muito que o Flamengo vá em cima de um jogador com o perfil do Paulo Dias para tentar contratá-lo. É só uma opinião, essa dúvida que eu tenho. Mas vocês conhecem bem o jogador Paulo Dias? Acham que ele encaixa no estilo de jogo do Felipe Luiz? Seria uma boa para o Mengão Queridão? Coloquem aqui nos comentários. Eu acabei de falar da situação do Paulo Dias. Mas o Flamengo pode perder jogadores não só no seu sistema defensivo. Pode perder jogadores, inclusive, na lateral. Gente, para de palhaçada. É claro que eu tô falando do Wesley, né? E a Espanha destaca a movimentação do Real Madrid para reforçar o seu elenco. Eu falei para vocês de Jan Hausen. Jan Hausen é um zagueiro de 19 anos que está no Bournemouth, da Inglaterra. E o Real Madrid já está de olho no atleta que vem se destacando apesar da pouca idade. O Real pensa que os seus principais jogadores do sistema defensivo já estão perto ou acima da casa dos 30 anos e já quer reformular aquele setor para garantir que não vai sofrer com o momento em que esses jogadores estiverem parando ou caindo muito de rendimento. O mesmo vale para o ataque. Apesar de terem contratado Endrick, o Vinícius Júnior ainda ser bem jovem, o Real Madrid também está de olho no Ethan Nwaneri, de apenas 17 anos, do Arsenal. O menino está jogando muita bola e nos últimos anos teve o seu valor de mercado triplicado. Aliás, valor de mercado é uma coisa legal para a gente conversar. O Real Madrid estaria disposto a pagar 50 milhões de euros por Jan Hausen, de 19 anos. O Real estaria disposto a pagar 56 milhões de euros pelo Ethan Nwaneri, do Arsenal. Então, gente, o Wesley tem que valer uma nota preta, porque o Wesley também está no radar do Real Madrid. Tem 21 anos, é mais experiente profissionalmente falando do que os dois que eu acabei de citar agora, e é o único dos três que está convocado nesse momento para a sua seleção. O Jean, ele é espanhol e não foi convocado para a seleção espanhola. O Ethan, ele é inglês e não foi convocado para a seleção inglesa, apesar dos seus tenros 17 anos justificarem um pouco isso. Mas o Wesley está lá, na seleção brasileira, que joga hoje contra a Colômbia, vai ficar no banco de reservas para o lateral direito do Mônaco. Mas ele está lá, está na seleção, já foi muitas vezes campeão pelo Flamengo. Então, se vale 50 milhões no Jan Hausen e se vale 56 milhões no Ethan Nwaneri, quanto que tem que valer o Wesley para o Real Madrid? Não dá para aceitar menos de 50 milhões de euros, concordam comigo? Pelas pretensões que o Real Madrid vem tendo dentro da Europa, não dá para exigir menos que isso. E se o Flamengo conseguir uma venda deste tamanho para o Wesley pode se tornar, sim, a maior venda do Flamengo de todos os tempos. Vamos esperar para ver o que o Real Madrid vai fazer, porque o próprio Arsenal tem interesse no Wesley, o Liverpool também tem interesse no Wesley. Vamos ver como é que vai ser a movimentação. O Wesley que começou muito melhor do que eu esperava esse ano de 2025. Bom, falar agora sobre o Jorginho, né? Primeiro eu quero falar para vocês o seguinte, algumas pessoas me confrontaram dizendo o seguinte: Fabrício, o Jorginho veio ao Rio de Janeiro para um tratamento médico da esposa dele. Porque não tem tratamento na Europa. Precisa despencar da Europa para cá para tratamento, né? Sei. Sabe de nada, inocente. Ah, Fabrício, mas ele veio passar só férias aqui. Em março? Qual jogador na Europa tira férias em março? Eles estão no meio da temporada? Ah, Fabrício, mas nós temos a data FIFA. É uma semana, cara. É uma semana só. Não, o Jorginho não está aqui para tratamento da esposa. Não, o Jorginho não está aqui de férias. E não, o Jorginho não está aqui à revelia do que o Arsenal acha que é o correto. O Jorginho está aqui com a permissão do Arsenal para conhecer as instalações do Flamengo. Conheceu, e a informação que a gente tem
é que a família dele tá abismada. Aquilo que eu falei com vocês parece que aconteceu mesmo. Os caras ficaram surpresos com a infraestrutura do Flamengo, gostaram demais do que viram e hoje a gente tem um problema diferente, tá? O grande problema é com relação ao Super Mundial de Clubes. O Jorginho tem contrato com o Arsenal até dia 30 de junho de 2025, esse ano agora, perdão. E o Super Mundial de Clubes começa no dia 14 de junho. Então o Flamengo pensa o seguinte: para Jorginho poder ser atuante no Super Mundial de Clubes, o Jorginho teria que estar no Flamengo meados de maio, para fazer toda uma preparação, para estar física e tecnicamente pronto para ajudar o Flamengo no Super Mundial de Clubes. Só que maio são 2 meses, é um mês e cacetada, né? Porque meados de maio, antes do fim do contrato dele. E aí há alguns problemas financeiros com relação ao Super Mundial. Para o Jorginho vir em meados de maio, tem que haver uma rescisão contratual com o Arsenal. Essa rescisão contratual faria com que o Jorginho perdesse 1 mês de salário dele lá, que é altíssimo, não é o salário que ele vai ganhar no Flamengo. Faria com que ele perdesse bonificações que estão previstas em contrato. E ele ainda teria que indenizar o Arsenal por quebra contratual. Óbvio que o Jorginho não vai se dispor desses valores. Então seria o Flamengo que teria que bancar esses valores para o Jorginho. E aí, pessoal, seriam valores altos que o Flamengo ainda estuda se vale a pena ou não. Vai depender muito de como o Flamengo está enxergando esse Super Mundial. O Flamengo está enxergando esse Super Mundial como uma coisa à vera para poder chegar lá e fazer bonito, enfrentando uma semifinal ou até mesmo indo para uma final. E o Jorginho é o ponto crucial que pode fazer o Flamengo chegar a esse destino no Mundial de Clubes. Ele é fundamental para o Felipe Luiz. Isso tudo está sendo debatido agora. Se o Felipe falar com o Jorginho, eu chego à semifinal, por exemplo, o Flamengo vai ver como é que faz para pagar esses valores ao Jorginho. Se não mudar absolutamente nada, o Flamengo não deve investir para o Jorginho disputar o Super Mundial de Clubes. Daí eu pergunto para vocês, meus amigos, primeiro, ficou bem entendido a questão do Jorginho e do Super Mundial? Para ele chegar em julho, quando a janela de transferências, a segunda, né, a terceira do ano abre, não tem estresse não, ali tá tudo certinho. É para o Super Mundial de Clubes que tá tendo essa treta. Você disporia de dinheiro, de valores para o Jorginho poder vir para o Flamengo disputar o Super Mundial de Clubes? Ou vocês acham que não tem necessidade, que o melhor era guardar o Jorginho no meio do ano sem custos? Coloquem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Se inscrevam se ainda não forem inscritos, deixem o seu like. Obrigado por mais uma vez estarem junto conosco em mais um dia de vídeos. Hoje às 17 horas eu volto. Tamo juntos, tenham uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.